Você já se perguntou o que realmente significa a Páscoa? Não a versão dos ovos de chocolate ou coelhinhos fofos, mas o verdadeiro significado, aquele que está escondido nas páginas da Bíblia. Neste vídeo, você vai descobrir uma verdade poderosa, esquecida por muitos cristãos e raramente ensinada nas igrejas. Uma revelação que pode transformar a forma como você vive sua fé. Fique até o final e entenda por que a Páscoa é muito mais do que uma celebração. É uma chave espiritual que aponta diretamente para Cristo. Quando pensamos em Páscoa hoje, o que vem à mente da maioria das pessoas? Ovos de chocolate, coelhos, promoções em supermercados e comerciais alegres nas redes sociais. A verdade é que, para muitos, a Páscoa virou apenas uma celebração comercial, recheada de símbolos que nada têm a ver com a essência bíblica dessa data. Em diversas famílias, a Páscoa é tratada como uma oportunidade para presentear, reunir a família e saborear pratos especiais. Mas o que isso tem a ver com a história sagrada registrada nas Escrituras? Será que essa comemoração colorida e açucarada é mesmo o reflexo da vontade de Deus? O mais impressionante é que até dentro de muitas igrejas, a Páscoa é lembrada de forma rasa, citando a ressurreição de Cristo, mas sem mergulhar no profundo significado espiritual que existe por trás desse evento. Essa abordagem superficial tem afastado os cristãos da verdadeira essência da Páscoa. Aos poucos, o cordeiro foi trocado pelo chocolate, o sangue nos umbrais foi esquecido e a libertação do povo hebreu se tornou apenas uma nota de rodapé. Mas e se tudo isso estivesse escondendo algo muito maior? Uma verdade tão poderosa que, se compreendida, poderia reacender sua fé, redefinir sua relação com Deus e transformar sua visão sobre o sacrifício de Cristo? E é exatamente isso que vamos revelar agora. Prepare-se para voltar no tempo e descobrir a origem bíblica da Páscoa como você nunca viu antes. Para entender o verdadeiro significado da Páscoa, precisamos voltar milhares de anos, até o livro de Êxodo, no Antigo Testamento. O povo de Israel estava vivendo como escravo no Egito, oprimido por Faraó, clamando por libertação. Deus ouve esse clamor, e então prepara um ato divino que mudaria a história da humanidade. Na 10ª e última praga, o anjo da morte passaria pelo Egito, matando todos os primogênitos. Mas Deus oferece uma instrução clara ao seu povo. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeitos, um animal puro, perfeito. Com o sangue desse cordeiro, deveriam marcar os umbrais das portas. Naquela noite, o sangue seria o sinal de proteção. Onde houvesse sangue, o destruidor passaria por cima, em hebraico, Pesach, ou passar por cima. Daí vem o nome, Páscoa. Mas não era apenas um livramento físico. Aquele cordeiro representava algo muito maior: a redenção. Deus estava ensinando que a salvação viria por meio do sangue de um inocente. Naquela mesma noite, os hebreus foram libertos da escravidão. Um novo ciclo começou. Deus ordenou que aquela noite fosse lembrada todos os anos como uma celebração sagrada. A primeira Páscoa havia nascido, não com chocolates,
mas com sacrifício, fé e obediência. Tudo era simbólico, profético, apontando para algo grandioso que ainda viria. Um cordeiro perfeito que não apenas livraria da morte física, mas traria vida eterna. O sangue que protegeria não apenas as casas, mas as almas. E esse cordeiro estava vindo. E quando ele chegou, o mundo mudou para sempre. Séculos se passaram desde a primeira Páscoa no Egito. A cada ano, os judeus celebravam a libertação com o mesmo ritual: o cordeiro, o pão sem fermento, o cálice. Mas tudo isso era mais do que tradição. Era uma sombra de algo maior que estava por vir. Quando João Batista vê Jesus se aproximando, ele declara com ousadia: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Essa não foi uma metáfora qualquer. João estava apontando diretamente para o símbolo da Páscoa. Jesus seria o Cordeiro perfeito. Durante a última ceia com seus discípulos, Jesus não compartilha qualquer refeição. Ele celebra a Páscoa. Mas agora, ele dá um novo significado àquele pão e àquele cálice. Ele diz: "Este é o meu corpo. Este é o meu sangue da nova aliança." Poucas horas depois, Jesus é entregue, crucificado, morto. E tudo isso acontece durante a celebração da Páscoa judaica. Enquanto cordeiros eram sacrificados nos altares, o Cordeiro de Deus derramava seu sangue na cruz, uma vez por todas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma com clareza: "Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós." O cordeiro do Egito apontava para ele. O sangue nos umbrais era símbolo do seu sangue. A libertação da escravidão do Egito representava a libertação do pecado. Jesus não apenas celebrou a Páscoa, ele a cumpriu. E com sua ressurreição, ele estabeleceu uma nova aliança, uma nova vida, um novo êxodo espiritual. Não para uma terra física, mas para o reino de Deus. A verdadeira Páscoa não é um ritual, não é uma tradição, é uma pessoa, é Cristo. Mas infelizmente, essa verdade foi esquecida. Muitos ainda celebram a Páscoa, mas deixaram o Cordeiro de fora. Hoje, em pleno século XXI, a maioria das pessoas celebra a Páscoa, mas quase ninguém fala sobre o Cordeiro. O que antes era símbolo de libertação, sacrifício e redenção, se transformou em coelhos, embalagens coloridas e ovos recheados. Não há nada de errado em presentear ou reunir a família, mas o problema começa quando essas tradições ocupam o lugar central. O verdadeiro significado se perdeu no meio do consumo, da pressa, da cultura. Muitos cristãos lembram da ressurreição de Jesus, sim, mas fazem isso de forma automática, superficial. Alguns vão à igreja no domingo de Páscoa, vestem branco, ouvem uma pregação e voltam para casa como se nada tivesse acontecido. Poucos param para meditar sobre o preço do sacrifício. Poucos lembram que o sangue foi derramado.
Poucos compreendem que o que celebramos não é uma data no calendário, é a maior vitória espiritual da história. A realidade é dura. A cruz foi esquecida. O sangue foi banalizado. E o cordeiro, substituído por chocolate. Isso não é apenas uma mudança cultural. É uma distorção espiritual. Porque a Páscoa, quando vivida de verdade, confronta o pecado. Ela nos lembra da gravidade da morte e da grandeza da graça. Ela não é leve, ela é profunda. Não é sobre doçura, é sobre redenção. E diante disso, a pergunta é inevitável. Como você tem celebrado a Páscoa? Será que, sem perceber, você também tem deixado o verdadeiro significado de lado? Agora que essa verdade foi revelada, o que fazer com ela? É hora de aplicar. É hora de viver a Páscoa de forma real. Os primeiros cristãos não precisavam de enfeites ou tradições para celebrar a Páscoa. Eles se reuniam para lembrar de Cristo com reverência e simplicidade. Em Atos dos Apóstolos, vemos que a ceia do Senhor fazia parte constante da vida da igreja. Eles sabiam que o centro da celebração não era um dia do ano, mas uma vida transformada. O pão representava o corpo partido, o cálice, o sangue da nova aliança. Tudo apontava para o Cordeiro, e nada além dele. A Páscoa revelava desde o início quem Deus é. Um Deus que liberta, que julga com justiça, mas que também provê o sacrifício. Ele é santo, mas é cheio de compaixão. Ele exige sangue, mas oferece o próprio Filho. Deus não apenas livrou os hebreus da morte. Ele também quis ensinar que a vida com Ele só é possível por meio de redenção. A Páscoa é, no fundo, uma carta de amor, um convite à liberdade, um retrato da fidelidade divina. E quando entendemos isso, não tem como continuar vivendo da mesma forma. A verdadeira Páscoa nos transforma. Ela muda nossa forma de adorar, de viver, de enxergar o mundo. Quem entende o que Cristo fez, não celebra só uma vez por ano. Vive todos os dias em gratidão. Nosso coração se torna um altar. Nossa vida, uma resposta ao sangue que foi derramado. A morte já não tem poder, o pecado já não nos escraviza. Fomos libertos, somos livres. Mas viver essa verdade exige consciência. E mais do que isso, exige revelação. Muita gente vive a fé como tradição, sem revelação. Faz por costume, por obrigação, por calendário. Mas a Páscoa não é sobre religião. É sobre revelação. É sobre abrir os olhos e enxergar o que estava oculto. Quando o Espírito revela a profundidade da cruz, tudo muda. O que era repetição, vira transformação. O que era ritual, vira relacionamento. O que era lembrança, vira entrega. E agora, diante de tudo o que você ouviu, o que vai fazer com isso? Você pode escolher continuar vivendo como antes. Ou pode permitir que essa verdade transforme sua vida por completo.
A verdadeira Páscoa começa quando você reconhece o Cordeiro e decide segui-lo. Hoje, Cristo te convida a isso, a não apenas saber sobre ele, mas a viver por ele. A colocar o sangue nos umbrais do seu coração, a sair da escravidão e entrar na liberdade. Feche seus olhos, reflita. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe. Comente. Leve essa verdade para outros, porque a Páscoa ainda tem poder para libertar. E essa jornada está apenas começando.